Estamos de volta com o programa Família, recebendo hoje a visita da doutora Elaine Maria de Souza Polizel. Ela é especialista em gestão pública, é psicóloga e capacitada em intervenções familiares e dependência química. E hoje atua numa unidade básica de saúde em Mauá. E ela está falando dos casos que ela recebe de familiares, pessoas que buscam essa unidade, não somente para o tratamento da dependência química, mas outros transtornos e toda a rede de serviço de apoio que Mauá dispõe à sua sociedade, correto? É mais ou menos isso, não é? Então, e hoje nós estamos falando sobre a dependência química e a importância da família. E é mais ou menos nisso que nós paramos e a gente vai continuar. Portanto, você, se tiver alguma dúvida, precisa fazer alguma pergunta, precisa de alguma informação, entre em contato conosco através do nosso e-mail, programa.bc@netserviços, sem cedilha.com.br, ou pelo hotline 11 9 73 18 84 36. Nós temos uma especialista para falar com você e também administrar um pouquinho o seu caso. Portanto, vamos continuar batendo esse papo gostoso com a doutora Elaine. Obrigada. Então, eu gostaria de saber assim, não é? Em relação, quando a família busca tratamento, o que eles esperam encontrar já? Não é? Porque tem gente que já chega pensando que você já vai dar a cura. Normalmente, como você recebe, qual é essa expectativa da família? A família, quando ela chega a buscar uma ajuda, né, ela chega a buscar, assim, uma ajuda imediata, né, e uma cura. Ela sempre vem com o discurso, a fala de cura. Olha, eu preciso, eu estou com um problema na minha casa, ou eu tenho uma pessoa que bebe, ou meu filho, meu marido, e eu quero ver assim, um tratamento para curar ele. Até porque quando ele entra num processo ele vai para uma comunidade terapêutica, fazer um processo de intervenção, muitas vezes, no próprio discurso, né, elas dizem assim, quando ele sair de lá e que ele estiver curado, tudo em casa vai melhorar. Né? E aí, quando a gente traz a fala de que a dependência química é uma doença que não tem cura, mas tem estabilização, e aí a gente devolve ainda uma pergunta para a família, né, de que você acha que só ele está doente? E a gente começa a fazer umas perguntinhas básicas, né? Você toma algum medicamento controlado para dormir? Quanto tempo você não vai ao cabeleireiro? Quanto tempo você não tira um momento para você sair fazer alguma coisa que você gosta? Você tem algum lazer? E a gente faz algumas perguntinhas básicas e aí essa família fica perdida, porque assim, ela deixou de ter uma identidade, né? A identidade dela é a família, é a esposa, é a mãe do dependente químico, e aí ela entra num processo mesmo de negação, né? Um mecanismo mesmo de negação, porque ela não quer aceitar, não quer admitir que ela está doente. E que quando ela vem com esse processo de cura, novamente ela vem querendo controlar alguém ou algo que ela não controla. A doença ela não controla. E aí a gente sugere para ela o grupo, né, de autoajuda. Não é só o grupo que nós fazemos de família, tem os grupos de Al-Anon, Amor Exigente, Naranon, né, que também trabalham nessa ótica de ajuda para as famílias. E essa família entra nessa frustração, nesse fracasso. Essa mãe, ela questiona se eu bati demais, se eu bati de menos, se eu dei muita coisa. A esposa fala, eu ajudei muito, eu não ajudei, eu deixei de lado. E aí no grupo a gente começa a trabalhar as partilhas, a gente começa a trabalhar, sugere algumas coisas dentro do grupo. E aí eles começam a perceber que assim, que eles não estão sozinhos e que essa doença não tem cura, mas que tem uma estabilização e que essas famílias podem viver tranquila, feliz, desde que ponha a recuperação em prática. Né? E não necessariamente que tem culpados. Não, né? Que tem alguns que potencializam, mas muitos, ou uma boa parte, não tem realmente nada a ver. Mas a pergunta seria isso, e a codependência tem cura? Codependência não tem cura. Essa codependência? Não,
codependência, quando a gente fala de codependência, é uma doença, ela não é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde hoje como uma doença. E nem colocada lá no CID-10, que é a Classificação Internacional das Doenças, como uma doença. Mas a codependência, ela vem mascarada de uma série de sintomas. A codependência são aqueles usuários, aquelas famílias que chegam nos consultórios com 1001 reclamações, 1001 doenças, né? E aí, assim, eu acho que a codependência está caminhando aí pela Organização Mundial da Saúde para ser reconhecida como a dependência química foi uma doença. Por quê? Porque a maioria dos transtornos depressivos, somatizados, né? Os transtornos de ansiedade, as úlceras, as dores nas costas e os remédios controlados que são tomados para dormir muitas vezes por esses familiares, é exatamente para mascarar toda essa situação, né? E exatamente voltar àquele olhar que nós começamos a falar aqui no começo, que você pontuou assim, tem cura, né? O remedinho vai o quê? Vai me curar daquele momento em que eu estou depressivo ou que eu não tenho saída. Então, eu tomando aquele remedinho, eu vou melhorar daquela situação, passar aquela situação, né? Só que eu só vou estacionar e vou causar uma outra dependência. Porque a medicação, quando ela é usada irregularmente, né, muitas vezes sem você ter um acompanhamento médico, ela causa uma dependência. E aí você causa um outro problema. Além da dependência química da pessoa, a esposa ou a mãe também fica dependente químico daquilo. E a gente sabe de casos, né, de muitas mães, mães e esposas, que a codependência é tão intensa que às vezes largam tudo para ir usar junto com o marido, para ir beber junto, começam a beber também, né? Verdade. Vão buscar droga. Vão buscar na boca, meia-noite, 1h, né? Essa é que é a grande dificuldade e tem pessoas que não percebem. Eu tenho, assim, comunidade e eu sinto, algumas vezes eu tenho recaído até bem dentro. Aí quando a gente vai ver, mas como é que você conseguiu? Ah, que meu avô veio, me trouxe um tênis. Ah, que meu avô veio, me deu um celular. Ah, que minha avó veio, me deu tal coisa. Isso já com um bom tempo. Pessoas que já estão numa integração social. Por isso que esses fatores que facilitam, que a família não entende, a nossa grande dificuldade é a família não entender, a codependência demora-se muitos anos para a família se livrar da codependência. Porque a família fica alguns meses, 6, 7 meses, presenteia. A esposa presenteia. Eu tenho esposas, assim, que pelo fato do marido ter engordado um pouquinho, vem me pedir, dá para ele passar esse fim de semana? Mas olha, nós não temos ainda um tempo, o tempo dele é muito curto. A rua cheira recaída, porque tem pessoas que perdem o domínio. E essas que perderam o domínio não tem como retornar tão rápido, porque a rua tem muitas... o mecanismo do craving, o mecanismo é algo inconsciente, vai processar de acordo com a quantidade de estímulos. Em cada esquina ele vê coisas, ele não tem condição, ele não tem a capacidade cognitiva ou de discernimento de perceber que aquelas situações são favoráveis para o uso. Você concorda? Concordo. Então, essas pessoas que são recolhidas, se a família que já está... Hoje a doutora Ilane está comentando de famílias que vão numa unidade básica, que não necessariamente está tão comprometida, mas a doença da codependência demora-se tanto quanto tempo para recuperar um dependente. Então, tem famílias que continuam doentes mesmo com muitas vezes, o seu adicto, o seu dependente já está muito mais avançado, num grau de discernimento, onde que você disse, chega uma hora que tem que falar, abre mão, tua família está fazendo mal. Porque eu tenho casos assim, que eu tenho que falar, abra mão, rapaz, vamos ver o que é interessante. Como começou a história disso? Se não existisse a mulher por trás para apoiá-los, não existiam grupos. Então, nós estamos juntos ou não vai dar para conviver. Esposa que não frequenta, família que não frequenta, então dá licença, vivam a sua vida que eu vou viver a minha.
ela acaba sendo um agente facilitador, né? Sem No dúvida. processo da recaída. E sem perceber, sem ter essa noção, né? De que ela está ajudando ele a recair. E quando a gente fala abrir mão, não é não olhar mais para a cara, não é isso. É você tentar viver a sua vida em E deixar ele recuperação crescer. e deixar ele crescer. Não chamar né? ele de débil mental. É. Porque ele não é débil mental. Não é verdade? Isso, é. A sociedade cobra até das pessoas uma certa maturidade. E a codependência faz com que essas famílias não tenham maturidade. Elas têm maior ou menor facilidade em trabalhar na sociedade. Famílias codependentes, elas apresentam certa dificuldade em conviver na sociedade, tanto quanto dependente também tem dificuldade, porque elas não são tão ajustadas. Olha, Cláudio, quando a gente fala de família conviver na sociedade, essa família em recuperação, ela tem uma certa dificuldade sim, até porque a nossa sociedade em que nós vivemos, ela ainda tem um certo preconceito com relação à dependência química, até por uma falta de conhecimento mesmo. Quando a gente fala de dependência química, a sociedade cresceu muito nas informações, né? Se você pegar 15 anos atrás, dependência química era um bicho de 7 cabeças. Hoje, a gente tem várias ferramentas para estar tratando, vários tipos de tratamento, até porque quando a gente fala de dependência química é biopsicossocial, ela ataca em todos os meios, né? Social, emocional e físico. A sociedade também tá inserida nisso. Só que essa família, quando ela está num processo de recuperação, ela tem uma certa dificuldade sim em conviver, mas ela convive normal. Só que assim, muitas vezes a gente tem uma fala que a gente diz assim, que a gente se identifica com aquilo que é igual da gente. Sim. A identificação é assim. Então, quando a gente está em recuperação, tem uma família em recuperação, ela procura os locais, ela procura viver com pessoas iguais a ela. Então, nem sempre ela participa, muitas vezes, de um churrasco, de uma festa onde é regada de bebida. Muitas vezes ela fica um pouquinho e ela vai embora, até porque ela não se sente bem, ela não deixa de participar, mas ela não vai curtir conforme uma outra família, que isso é muito normal. Né? Mas ela pode conviver normal, só que sim, tem uma certa dificuldade sim, porque viver em recuperação é abrir mão de uma série de coisas, né? E a gente sabe que não é fácil, porque hoje toda e qualquer confraternização, festa de aniversário de 1 ano, de bebê, é regada em bebida. E aí, assim, dependendo de como você está, como você mesmo colocou, em que nível que o nosso dependente químico daquela família está em recuperação, ele precisa se regrar. Muitas vezes ele não pode ir naquele local, porque está muito fácil. Então, ele precisa ter esse discernimento de entender que ali, naquele local. E aí, muitas vezes, a família acaba não indo também e fica com ele. Né? Então, ela acaba meio que se distanciando um pouco do meio social, né? das noites, mas assim, se ela conseguir se regrar, ela pode ter uma vida normal, mas fácil não é. Não, ela acaba realmente abrindo mão de muitas coisas que até então tinham um significado. E a partir que, aliás, agora entra até numa pergunta que eu ia fazer, abrir mão tem tudo a ver com uma grande ferramenta, os 12 passos de AA? Tem. Ela adere. Ela adere. Porque é aí que vai cair no que você está falando. Como é que você vê, então, essa filosofia dos 12 passos para a família utilizar? Ela vai ter mais facilidade desse discernimento de abrir mão. Porque a ferramenta dos 12 passos, quando a família trabalha essa ferramenta, né, usa essa ferramenta para o dia a dia, na verdade essa ferramenta, quando a gente fala de 12 passos, ela poderia ser usada para qualquer indivíduo, porque é todo um processo de reflexão com a gente mesmo, né, com nós mesmos. Então, assim, de mudança de vida, de mudança de filosofia mesmo.
os 12 passos traz para a gente. Então, quando essa família entra nesse processo de reflexão, ela consegue até refletir um momento em que também ela está errando, sem se culpar, porque a família, a codependência, uma das coisas assim que eu acho que castiga muito o codependente é a culpa, porque ele vive em cima da culpa. Se ele não ajudar o outro, se ele não fazer o para o outro primeiro, ele vai se culpar. Então, essa culpa traz todas essas debilitações físicas, né, e emocional para o nosso corpo e para a nossa mente, porque assim, ela castiga muito a família. Então, quando você entra com os 12 passos para essa família ou para as outras pessoas, você começa a trabalhar também essa culpa e entender que muitas vezes você erra, mas que você tem condição de começar de novo só por hoje. Perfeito. Você disse, assim, no decorrer da conversa, que independente do grupo que vocês tenham para os familiares, você acaba adequando a outros grupos que também trabalham a codependência, correto? Correto. Assim, você tem preferência por algum deles, tem alguns que têm um perfil mais adequado, como você falou, que acaba individualizando, sendo singular o tratamento para certas modalidades de dependências. Há grupos diferentes para você indicar? Na verdade, Cláudia, assim, o Al-Anon, né, ele trabalha bastante com famílias de alcoólatras, alcoolistas, né, que mudou a forma de falar. O Naranon são os familiares de adictos, né, e o Amor Exigente, ele faz uma leitura bastante interessante de você amar, mas você exigir, né? E quando a gente ama e a gente exige, a gente também as famílias também trabalham dentro de casa com os outros também, porque com os outros familiares, porque essa visão de exigir, muitas vezes, exigir que tenha regras, exigir que se precisa se regrar algumas coisas, que tem um comando ali, né, que você tem direitos, mas que você tem deveres. Então, o que a gente sugere no grupo em que a gente faz? Que qualquer um desses grupos que você participe, vai estar pautando em cima de um tratamento com a família, né? Então, assim, eu não tenho preferência de nenhum, né? Se eu te falar que eu tenho preferência, eu vou estar mentindo, porque, assim, todos trabalham com 12 passos e trabalham, e a gente tem escutado famílias que têm ido no Amor Exigente e que tem dado um resultado bom, que têm participado dos nossos grupos lá, também têm dado resultados bons, né? E tem famílias que vão no Al-Anon, no Naranon e também tem resultados bons. Até porque quando a gente fala de codependência e dependência química, ela é muito ampla, né? Então, de repente, o que funciona para uma família talvez não funcione para outra. Então, por isso que é tão amplo esse tema e hoje é tão discutido aí pelos profissionais diversas abordagens de tratamento, né? Sem dúvida. Eu perguntei isso porque, por exemplo, eu já tive pacientes que vieram de alguns departamentos públicos que o pessoal não está adequadamente preparados para trabalhar com dependência química, CAPS mesmo. A equipe falha. Vou te dizer em que sentido. Por exemplo, há pouco tempo estava entrevistando uma família com um jovem e eu perguntei, onde você mora? Então, vamos dizer, Zona Leste. Não vou falar o bairro, mas Zona Leste. E o local. Mas você já fez um tratamento de desintoxicação, você ficou internado, você não deu continuidade na manutenção, porque é uma doença crônica, não tem cura, e se não fizer a manutenção, tem tudo. Então, a mamãe falou assim, mas eu estava indo no CAPS. Falei, mas quantas vezes na semana? Uma vez. Eu falei, mas uma vez é muito pouco. E aí, você sabe que foi sugerido que participasse de grupos anônimos, principalmente porque ele é cruzado. E sendo cruzado, ele tem essa facilidade. Grupos de AA existem em toda parte. Não necessariamente que a quantidade de grupos de NA
de narcóticos sejam em mesma quantidade de alcoólicos, porque o AA é mais velho, mais antigo, e é uma doença com maior número, então se tem quase em todos os bairros, mas se você não tem um grupo, ou como você é cruzado, deveria estar participando, um dia no AA, um dia em NA, um dia no CAPES. Aí o rapaz disse assim, eu comentei aonde eu estava indo no CAPES, mas falaram que era bobagem, que já estava bom eu vindo aqui. Falei, mas é uma pena, essa pessoa que está nesse CAPES, ela não tem informação, porque, como você disse, é intersetorial, é um trabalho de equipe, onde nós temos toda a rede de apoio. Vamos dizer, eu pergunto para a pessoa, você já ouviu falar em AA? Tem um grupo de NA? Não tem, mas tem uma igreja? Então vai ver se tem a pastoral, porque nas pastorais da sobriedade, eles fazem um trabalho muito parecido, como o próprio Amor Exigente. Então, é uma pena, porque o olhar de muitas pessoas que estão na equipe, eles são meio bairrista, ou pensam que deter essa doença, como você disse, se é biopsicossocial, ela envolve tudo. É uma doença, eu não conheço uma doença mais complexa. Me fale uma doença mais complexa, porque nem o câncer chega aos pés de uma dependência química. Me fale uma doença que seja tão complexa quanto a dependência química, que envolva o círculo de pessoas, desde o profissional, social, familiar, moral, físico, psíquico, emocional e espiritual. Qual a doença? Olha, eu também não conheço, até porque quando você fala dessa gravidade e quando a gente fala, conversa com as famílias, eles não têm essa noção, né, do que é a complexidade que é essa doença. E aí a gente começa a fazer algumas comparações, né? Olha, se seu filho tivesse um câncer, né, o que você faria? Você iria tratar ele como você está tratando, como você mesmo disse, levar um tênis novo, pedir para ele dar uma saidinha só para ficar no final de semana para passar com a gente? Não. Né? Só que eles não têm essa noção, porque é muito complexa mesmo. Eu não conheço. Assim, eu já trabalhei muito com transtornos mentais mais graves, esquizofrenia, transtornos obsessivos compulsivos, mas assim, não tem a complexidade que é a dependência química, até porque o indivíduo ele está aí na sociedade, né? O esquizofrênico, muitas vezes, ele deixa um pouco a sociedade, ele fica um pouco fora, né? E ele tem algumas dificuldades. O dependente químico, não. O dependente químico, ele convive com você ali do seu lado e ele, assim, nós falamos no grupo que um dependente químico, ao redor dele, ele adoece em faixa umas 30 pessoas. Muitas porque, assim, pessoas. Desde o serviço, do bar, do dono do bar onde ele bebe, a família, os parentes, tudo fica doente por causa dele. Né? Então, é muito complexo. E tratar é mais complexo ainda. Né? Verdade. E tratar. Me diz uma coisa, e muitas vezes após... você falou, mas só para dar mais uma assim, lapidada, porque muitos... é um barato isso. Muitos jovens, eles entram realmente em tratamento e ficam bem. Muitas famílias quebram depois disso. Muitas famílias. Na verdade, assim, a família muitas vezes se rompe, né? Se rompe. Quando o dependente químico entra em recuperação, até porque ela não está preparada. E aí, como você mesmo colocou, quando chega um dependente químico para um tratamento, a gente sugere, né? A gente não obriga. E aí, por que a gente sugere a ida nos grupos de autoajuda? Né? Ou os grupos de autoajuda ou uma ajuda terapêutica também. Porque muitas vezes essa família está tão comprometida que às vezes ela precisa de uma psicoterapia, ou às vezes ela precisa de uma terapia comunitária, ou às vezes ela precisa de uma abordagem mais individual, né? De um profissional mais técnico. Mas quando a gente sugere para que elas participem de um grupo de autoajuda e às vezes 2, 3, ou às vezes todos os dias da semana, porque essa família está adoecida e a gente sabe que quando esse dependente químico voltar, ela vai ficar perdida, ela vai ficar sem chão, né?
E aí, assim, ela mesma vai se romper, porque ela não vai conseguir, não vai ter uma sintonia. E a gente sabe que, assim, quando a família entra em recuperação, em sintonia com o dependente químico, é assim, caminha. É muito mais fácil de caminhar, é muito mais fácil de se entender dentro de casa, fala a mesma língua. Muitas vezes, a gente tem alguns casos, assim, do próprio dependente químico estar num comportamento que pode levar a uma recaída, a própria família perceber, sinalizar, buscar ajuda e ajudar. Verdade. Né? Mas isso se ela estiver em recuperação. Se ela não tiver, ela não vai perceber, ela também não vai sinalizar e ela vai ajudar ele a cair. Verdade. Né? Então, é isso. É isso mesmo. Pois é, nosso papo está tão gostoso, né? Eu tenho certeza que o telespectador também está gostando dessa conversa, mas agora eu vou pedir que você faça as considerações finais, um minutinho para você dar uma mensagem para o nosso telespectador. Então, eu queria agradecer, né, o Cláudio, queria agradecer toda a equipe aqui que me acolheu e queria dizer que, assim, que a codependência é uma doença, a dependência química também é uma doença muito complexa, como a gente colocou aqui, mas que ela tem tratamento, ela tem estabilização e que uma família, né, que tem um dependente químico hoje lá pode procurar ajuda e pode viver feliz, sim, que existe saída para essa situação. Muitas famílias que podem estar assistindo esse programa hoje achando que não tem saída, mas tem sim. E eu queria agradecer mesmo, né, e agradecer a acolhida de vocês. Quem agradece somos nós. Muito obrigado, doutora Elaine Maria de Souza Polizel, que esteve conosco hoje falando sobre dependência química e a importância da família dando essa retaguarda. E dizer a vocês que esse programa conta com a participação da Instituição Cláudia Manso, que dá apoio aos familiares codependentes e aos dependentes químicos. Também tem apoio da Igreja Batista Betel de Santo André, com a palavra do pastor Getúlio, do programa dos voluntários da NET Cidade, do nosso amigo Djalma Lorenzini, que nos fornece todas as semanas esses arranjos, e convidar a todos os grupos anônimos, principalmente, de AA, NA, ou grupos afins que tratam de comorbidades e da doença química, a participarem. Mande seu especialista, seu tematista, pessoas envolvidas no assunto. Teremos o maior prazer de recebê-lo e bater um papo gostoso, trocar informações. Esse é um programa democrático e todos nós temos que dar a nossa participação, a nossa contribuição. Nosso muito obrigado, um forte abraço e até o próximo programa.